Bom dia, meus amados. Hoje é mais uma quarta-feira, dia 13 de março de 2024. Vamos trazer hoje um tema por sugestão ou até por um pedido de esclarecimento de um leitor que me fez uma pergunta há pouco tempo. Qual a diferença entre o espírito e a alma? Nós vamos trazer aqui então, novamente, mais uma definição e um esclarecimento sobre o que é mônada, para poder entender exatamente a diferença entre espírito e alma. Nós vamos ver também aqui nesse tema de hoje a relação que há entre o espiritismo, no mundo de provas e expiações, para um mundo de regeneração. Aí nós vamos ter mais ou menos um entendimento do que é realmente alma e o que é espírito. Então, o texto normal da quarta-feira, ele está sempre no primeiro comentário abaixo do vídeo. Bom, nós vamos então ter uma base agora. Como compreender? Somos de fato uma alma? Somos de fato um espírito? O kardecismo fala tanto de espírito, e esse espírito tão falado deu a conotação de que nós somos único. O espírito que está encarnado, que vai evoluir no passar dos tempos, que foi criado simples e ignorante, que vai evoluindo, vencendo ciclos. Parece esta a explicação do espiritismo, assim, resumindo num parágrafo. Na verdade, o Kardec, ele fez um trabalho espetacular. Entre 1850 a 1860, Allan Kardec estava lá em Paris, na França. Ele conseguiu reunir um grupo de médiuns. Foram centenas de médiuns, não foram 4 ou 5, espalhados por várias regiões do planeta. E todos os questionamentos que eram formulados, ele submetia a apreciação, a resposta de cada um deste grupo enorme, grande. E aí as perguntas que tinham as respostas mais ou menos idênticas, porque quando vem uma informação de consciências superiores, nós temos sempre a certeza de que a resposta é verdadeira, porque não há contradição. Pode até se dar várias respostas com palavras diferentes, mas a conotação é sempre a mesma coisa. Quando o Cristo disse há 2000 anos atrás que chegaria ao final de um tempo e uma nova terra surgiria, deixaríamos para trás um mundo de provas e expiações, adentraríamos numa nova terra. Uma terra sem dor, sem sofrimento, ou seja, um mundo de regeneração. E Kardec traz isso, traz essas codificações de quem nós somos e o que realmente acontece com a nossa alma após o desencarne. Se o Cristo disse que esse tempo viria antes do final e seria o Consolador, obviamente nós temos aqui no Espiritismo o consolo de que a vida é continuada. A vida não é
apenas nascer, crescer e morrer. A alma é eterna, o corpo é temporário. Ele só serve para aquela experiência daquela vida corpórea, daquela encarnação, para que a alma possa fazer uma parte do seu aprendizado. Quando Kardec codificou o Espiritismo, ele usou a linguagem da época, há 170 anos atrás. Não tinha como aprofundar mais do que foi feito. Aliás, eu diria que hoje ainda muita gente, a maioria, a grande maioria, não consegue entender ainda o Espiritismo, que nada mais é do que o esclarecimento de que a vida continua no além-túmulo, porque nós temos vários corpos e apenas o material vai para o cemitério. A alma tem um outro corpo, um corpo chamado corpo etérico, e esse corpo ele segue com a alma. Nas comunicações com os espíritos que eu tenho por experiência, todos eles relatam, quando foram solicitados, que logo após o desencarne, a primeira coisa que a alma percebe é que ela não está morta. Ela está num outro corpo. Isso até confunde um pouco nos primeiros momentos, porque ela se vê ainda em vida, num corpo obviamente diferente, e lá no caixão está o outro corpo que ela ocupava até então. Está lá já inerte. As explicações elas convergem para um ponto sempre comum, porque é assim que acontece. A morte não existe quando se fala aqui em alma. Morre a matéria, porque a matéria é efêmera, base carbono, como já foi dito tantas vezes. Só que há uma confusão, porque Kardec falava em espírito e não em alma. O espírito. Porque se falasse em alma, talvez as pessoas da época não entenderiam direito. Então o espírito sim, porque é aquilo que nós somos no invisível. Mas criou-se essa confusão. Eu diria que não há nem motivo para se criar uma confusão, já que nós somos alma e também somos espíritos. E somente agora, quando as orientações superiores começaram a chegar, falando na mônada, porque até então nós estávamos entendendo que havia um eu superior. Ah, o meu eu superior. Mas quem é esse meu eu superior? Quantas vezes você ouviu falar isso? O teu eu superior. Então o que é você? Será que o espírito tem um eu superior? Um outro espírito? Alguns anos nestes tempos atuais, começaram a vir informações mais detalhadas. Quem somos nós? Aí nós começamos a entender que nós somos um átomo semente divino, uma semente. Temos que começar a entender por aí quem nós somos. Somos um átomo semente divino, uma centelha de luz da fonte criadora. Já coloquei aqui esses dias para explicar melhor. Nós somos uma semente de uma árvore que se espalha e se reproduz. Não há muita diferença, porque para entender fica mais fácil quando se compara a uma semente de fato. Se nós somos criados um átomo semente da fonte, quem é a fonte?
a fonte, nós já falamos também, é a fonte criadora, onde tudo se cria. Essa fonte podemos chamar de Deus, o Criador. Deus não é uma figura, Deus é uma consciência, é luz pura, é uma fonte, como uma fonte de água que não para de jorrar, água que corre e forma um pequeno córrego, depois se junta com outros e forma um rio, que o rio vai crescendo até chegar no mar, que é enorme. Podemos fazer comparações para poder entender. Então, a fonte que gera as almas, os espíritos, as mônadas. Falamos muitas vezes de mônadas, mas hoje vamos precisar repetir aqui mais uma vez. Eu, você e qualquer outro que você enxergar por aí faz parte de uma mônada, não da mesma. Não há duas pessoas aqui na Terra pertencentes à mesma mônada. Na terceira dimensão não é necessário, porque a experiência seria repetida. Não é necessário. Então vamos lá. Começando com o átomo semente. É uma energia atômica. É como se fosse um mini universo. Por isso que dizemos sempre que a parte está no todo e o todo está na parte. A mônada começa no átomo semente. É uma parte da consciência superior. Uma parte da consciência criadora. Uma parte da consciência de Deus, da fonte. Sai o átomo semente desta fonte numa potência muito grande que não consegue se aproximar de qualquer coisa que exista no universo, porque ela tem uma energia atômica de fato muito poderosa. Então ela precisa se dividir em partes. Então a mônada começa a se formar nesta divisão. Primeiramente o átomo se divide em 12, denominadas 12 superalmas. Depois, cada uma das 12 se divide num grupo de mais 12. Ainda assim, são superalmas. Aí nós teremos 144 superalmas. Superalmas também ainda são atômicas pela energia, porque mesmo o átomo semente se dividindo em 144, ele é muito poderoso. Ele não pode se afastar muito de sóis centrais, seja dos multiversos, dos universos. Então, existem as galáxias, as estrelas, os planetas, as luas para serem habitados e desenvolvidos. Uma superalma não poderia vir. O que ela faz? Se divide em muitas almas. Então, superalmas se dividem em almas, uma energia um pouco mais amena, mais inferior, e pode habitar estrelas. E aí tem os planetas de terceira dimensão, como a Terra foi até aqui, está sendo ainda mais um certo tempo. As almas que habitam estrelas de quinta, sexta, sétima, oitava dimensões acima, ela ainda tem potência muito grande para ser aceita num planeta de terceira dimensão. Então ela se divide em fractais. Então nós temos aqui a mônada formada por um átomo semente, que se divide em 12 mais 12 vezes 12, dá 144 superalmas. Depois em almas e fractais. Eu confesso que eu estou curioso, porque até hoje ainda não me foi passado a informação de quantas almas é possível uma superalma se dividir e quantos fractais cada alma pode também se dividir. Eu tenho a impressão que ou o número ele é imprevisto,
Ele não é exato, como 12 vezes 12 superalmas, então ele pode ser variado. Ou então nós formamos de fato aquele famoso número, os 144. Porque esse número é muito falado quando se recebe mensagens de consciências superiores. Os 144. Os 144. Até hoje, alguém até já me pediu, quem são os 144? Eu não sei responder porque também não recebi a resposta. Mas vamos deixar de lado, porque tanto faz se tem 144 mil, ou se tem menos, ou se tem mais. Nós sabemos que aqui na Terra não tem necessidade de existir outro fractal da mesma mônada. Porque as experiências vividas pelo fractal aqui na Terra, no mundo de terceira dimensão, submetido ao véu do esquecimento, porque a consciência que vem aqui é muito pequena, ela é passada em tempo real para as suas versões superiores até chegar no seu átomo semente e a fonte. E lá sim, então, ela é passada para todas as demais mônadas. Por isso, tudo o que acontece em qualquer lugar do cosmo infinito, as nossas versões mais elevadas sabem, compreendem, entendem. E sabem no momento, ou seja, no instante que acontece. Isso é ainda tão grandioso para nós que fica quase que incompreensível. Mas, devagarinho, nós vamos começar a entender, porque a nossa consciência agora está se elevando. Quando falamos em consciência, falamos da alma, desse fractal. Então, a mônada é uma consciência. Nós somos uma consciência. O átomo semente, a centelha da fonte, nada mais é que uma consciência individualizada na fonte que se desmembra em muitas partes, né, que já falamos aqui, as superalmas, as almas e os fractais. Então essa consciência maior que nós temos, que nós somos, ela se divide tanto e nós temos aqui esse pedacinho de consciência, limitado porque é o pedaço menor, a migalha, como eu sempre digo, o farelinho do pão. Mas viemos experienciar como é viver no ponto mais distante da fonte e na condição mínima desta consciência, quase que zerada. Essa é a experiência que você, e eu e todos nós aqui da Terra viemos experienciar. E esse tempo está findando, porque, como disse o Cristo há 2000 anos, chegará ao final de um ciclo, de um tempo. E uma nova Terra vai surgir. Então nós temos aqui uma alma. Por que alma e não o espírito? Porque o espírito não vem aqui. Vem parte dele. Se nós entendermos a mônada, nós vamos ver que o átomo semente é o espírito único, superior, o meu eu superior, que se divide em almas, superalmas, almas e fractais de almas. Então nós somos uma alma. E tem mais uma razão para entender que nós somos almas. Porque alma vem do latim anima. Aquele que anima. Então a alma anima o corpo. Por isso que quando a alma desencarna, o corpo morre. Nós até pensávamos assim, quando o corpo morre, a alma sai. Não, não é bem assim. É o contrário. A alma chega ao seu tempo final, que ela estipulou antes de encarnar. Eu quero uma experiência assim, 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 e preciso de tantos anos encarnada. Terminou o prazo, ela sai. Quando ela sai, é cortado aquele cordão de prata que ligava ela ao corpo. O corpo automaticamente perde os movimentos, perde a vida.
Então não é porque o corpo morre que a alma sai, é porque a alma sai que o corpo morre. Porque é a alma que anima. Sem animação, o corpo não tem vida. Assim fica mais fácil compreender que nós somos almas. Daí alguém me diz, mas o Kardec disse que nós somos criados, espíritos simples e ignorantes. Sim, foi uma forma de expressão. Nós temos que entender que há muitas maneiras de compreender e de interpretar, que aliás é o grande problema, principalmente nosso aqui nos países de terceiro mundo. Nós temos um ensino um pouco limitado e, falar bem a verdade, como nós aqui no Brasil temos a língua portuguesa, eu acho que ela está sendo muito mal ensinada, porque uma ortografia e interpretação de textos nós deixamos a desejar. Eu digo nós porque todos nós aprendemos de uma forma mais ou menos parecida e temos dificuldade de usar a gramática corretamente e ao mesmo tempo interpretar os textos corretamente. Imagina uma doutrina como a kardecista, doutrina espírita, que serve para todo o planeta, falada em várias línguas, que foi traduzido para outros idiomas. Interpretação do texto. Nós somos criados como espíritos simples e ignorantes. Sim, de certa forma, podemos entender o que isso significa. Fomos tão fractalizados, a nossa consciência chegou no limite mínimo onde ela pode ainda criar algo. A fração menor, o fractal já não tem mais como se subdividir, porque ele já é uma migalha. E ele vem para um planeta como a Terra, de terceira dimensão, de provas e expiações, ainda com o véu do esquecimento para complicar um pouquinho mais, para ficar mais interessante esse aprendizado, essa escola. E ele começa do zero. Veja bem, nós estamos no final do ciclo, mas imagina o começo, quando ainda existia as cavernas, a forma tribal, antigamente, antes da idade da pedra lascada, como eram os humanos, completamente selvagens. A consciência daquele humano antigo, da pré-história, era muito simples como consciência e ignorante, não porque era bobo, ignorante porque não tinha conhecimento, a falta de conhecimento. Ele foi desenvolvendo as suas habilidades psíquicas, sensoriais, conscienciais, psicológicas, ao longo dos milênios. Algumas informações já recebidas via canalização dizem que esse hominal surgiu há 1.500.000 anos. Foi quando ele teve a condição de receber essa alma. Antes ele era uma consciência como um animal. Não tinha essa alma como a nossa que faz a sua evolução através da terceira e quarta dimensão. Porque os animais também são consciências. Assim como os vegetais, a própria terra é uma consciência, mas são consciências diferenciadas. Não são a mesma consciência, porque são situações, condições diferentes. Tudo é evolução, inclusive os reinos. Mas o hominal começou como simples e ignorante. Aí ele vai desenvolvendo a sua consciência. Quando ele chega numa consciência elevada, por isso que a gente fala tanto de elevar a consciência, expandir a consciência para atingir a frequência de um novo mundo.
não mais de provas e expiações no mundo da regeneração. Uma nova escola de almas, que é o que nós estamos chegando agora. Uma grande parte da humanidade vai conseguir ascensionar, porque findou o aprendizado, expandiu a consciência. Veja como nós estamos agora chegando num final de um ciclo, como disse o Cristo. E seu Consolador viria antes, e veio, na forma do kardecismo, trazer um alento, um esclarecimento para que essas consciências pudessem começar a compreender quem somos nós. E nós iniciamos como simples ignorantes e agora estamos indo para uma consciência de quinta dimensão. Então, a evolução se dá dessa forma. Eu já falei num texto, num áudio anterior, eu não lembro agora, que um dia eu recebi uma informação que dizia assim: na quinta dimensão da nova Terra, a consciência humana vai atingir um patamar de 79% da sua capacidade física, neural, cerebral. Porque nós temos uma consciência também atrelada ao corpo humano. Por isso que quando a alma desencarna, na quarta dimensão, ela sempre tinha uma expansão automática de consciência, suficiente para lembrar das vidas passadas, de saber do futuro e elaborar um novo plano encarnatório. Mas ao reencarnar, ela ficava com 2% da sua consciência, da sua capacidade. Então, na nova Terra, a nossa consciência dá um salto. Ela já está se ampliando, nós já estamos com consciências, tem pessoas com consciência já de 5, 10, com certeza. E vai se ampliar, e vai chegar aos 79. Mas o que eu chamo a atenção é que eu fiquei impressionado, não foi com o salto da consciência de 1, 2 para 79. Foi o 79, porque 79 é um número meio esquisito. Poderia ser dito 80, uma vez, né? Arredondar. Então, de tanto questionar, um dia me veio mais uma informação. Porque na nova Terra teremos 5 faixas dimensionais. Quinta dimensão, sexta, sétima, oitava e nona. Porque a partir da nona dimensão, o corpo humano já vai ser muito sutil, quase que transparente. E a nossa consciência já não está mais no cérebro, na capacidade cerebral, neural. Nós teremos uma outra forma. Então, na nova Terra, quando a faixa mínima é quinta dimensão, a consciência fica naquele limite de 79. Quando ela atinge frequências de sexta, sobe para 80 e alguma coisa. Quando atinge frequência de sétima, vai subindo. Oitava, vai para 90 e alguma coisa. E quando chega na faixa mais elevada da nova Terra, que seria condizente com a nona dimensão, essa consciência chegará então sim ao 100%. A partir da 10ª dimensão, a nossa consciência não virá mais do corpo. Ela virá de uma outra forma, que eu ainda não posso dizer, também, porque eu também não tenho essa informação. Mas é uma consciência diferente, diferenciada. Porque depois temos a 11ª, 12ª dimensão, e a partir da 12ª dimensão, nosso corpo já não existirá mais como nós conhecemos em termos de matéria física. Ele será um corpo de luz. Uma luzinha. Como se fosse um clarinho lá no meio do escuro. E mais futuramente, nas dimensões mais elevadas, que eu também não sei qual é a fronteira disso, nós não teremos mais nenhuma forma, apenas uma consciência. Então, começamos agora a compreender como nós chegamos aqui, para onde vamos, mas muito assim, abreviadamente, porque a nossa capacidade de entendimento ainda não está no nível de compreender tudo.
apenas algumas coisinhas. Mas já é suficiente para ver como é maravilhoso esse plano do Criador. Então nós somos criados um espírito na fonte, que se divide em superalmas, almas e fractais. Então nós somos o fractal, nós somos de fato uma alma. Respondendo aqui a pergunta que me foi feita, somos espíritos ou somos almas? Eu diria que não faz nenhuma diferença quem entende uma coisa ou outra, mas para entender melhor e bem explicado, eu acredito então que todos vocês agora possam ter esta noção mais clarificada. Nós somos uma alma que anima um corpo humano grosseiro, material. A forma material mais densa que a alma pode experienciar é a terceira dimensão, o nosso tempo que se finda agora. Tá bem? Então, agora eu vos deixo com o meu abraço de luz em cada um de vocês. Namastê.